Olá pessoal, aqui Carlos Lima mais uma vez, espero que esteja tudo bem com vocês, né? E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre política, né? Não era intenção do canal falar sobre isso, né? Nunca foi a intenção, mas devido aos acontecimentos eu resolvi aqui dar o meu pitaco também, colocar um dedo nessa ferida, né? É claro que eu não vou falar de política sistêmica, mas eu quero falar de algumas questões bíblicas relacionadas à política que nós às vezes nos esquecemos, né? Parece que nós colocamos um pouco de lado. E o cristão, principalmente, ele precisa estar atento a estas questões. Então a pergunta é: por que Deus não fez a direita vencer as eleições? Então, direita ou esquerda? Muitos cristãos ainda ficam chocados e até indignados por ver que Deus não se envolve em determinadas questões que poderiam, dentro da nossa concepção, é claro, melhorar a nossa vida, mudar o destino da nação e transformar o nosso mundo em um mundo melhor. A velha pergunta, né? Por que os bons sofrem? Por que tem tantas injustiças na terra? Por que o mal continua presente, né? E Deus às vezes parece ausente e desinteressado? Por que ele não faz com que os justos governem? Então, essas são boas perguntas, e a Bíblia responde a todas elas de uma forma que a maioria das pessoas não consegue entender, né. A primeira coisa que você precisa perceber é que existem 2 reinos neste mundo caminhando lado a lado, o reino de Deus e o reino do mundo. Jesus veio trazendo consigo o reino de Deus, e ele disse: "O reino de Deus está no meio de vós", né. E, na verdade, o reino de Deus, ele começa no coração, e é um reino espiritual. Por outro lado, nós temos o reino do mundo, um reino físico, que pertence ao mundo material. O cristão, ele acaba tendo um tipo de dupla cidadania, né, durante o seu tempo de vida, porque espiritualmente ele pertence ao reino de Cristo, mas fisicamente também ele está inserido no reino do mundo, não pertencendo, mas estando nesse reino, né. Então, ao contrário do que acontecia com Israel lá na velha aliança, o que a gente precisa entender é que Deus não pretende mais consertar este velho mundo, né. Deus não trabalha mais com a perspectiva de consertar os sistemas desse mundo. Deus não quer o governo desse mundo. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. É claro que isso não nos exime de fazer a nossa parte. Como cristãos, devemos sempre manifestar o amor de Jesus, temos que estar sempre ao lado da justiça, temos que defender os oprimidos e temos que cumprir o nosso papel como cidadãos dos 2 reinos, né, colocando sempre o reino de Deus em primeiro lugar. Afinal de contas, ele é o nosso reino definitivo e eterno, onde temos a promessa que mal algum nos alcançará e praga alguma chegará à nossa tenda, né. Ou você acha que o Salmo 91 fala de algo que pode ser vivido nos nossos dias? É claro que não. Se você olhar tudo que tem ali, você vai ver que o salmista, ele pegou elementos do seu dia a dia, elementos que ele conhecia, e falou de algo que, na verdade, nós só poderemos experimentar no reino de Deus, né, e não teremos mais que nos preocupar com as dores, decepções, malignidades e tudo que nos faz sofrer aqui nesse mundo perdido. Em Lucas 17:21, Jesus fala sobre o reino de Deus. Ele diz: "O reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós", né. E depois em João 17:14 a 16, quando Jesus ora pelos seus discípulos, né, a oração que ele faz pelos seus discípulos, é interessante que ele também diz: "Não oro só por estes, mas por todos aqueles que através deles hão de crer em mim", ou seja, Jesus já orava por nós, que haveríamos de crer nele através do testemunho dos seus discípulos. Então ele diz: "Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou", o mundo nos odeia, né, se você não sabia, fique sabendo, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E aqui no terceiro versículo, Jesus, respondendo a Pilatos, né, quando Pilatos pergunta se ele é rei, ao que lhe afirmou Jesus: "Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui." João 18:33.
e 6. Então precisamos entender, né, nessa guerra, né, principalmente espiritual que existe, que nós não estamos sozinhos entre esses 2 reinos, né. Existem pessoas no reino do mundo que não possuem os mesmos ideais que nós, não possuem a mesma fé, não compartilham da mesma esperança, não têm os mesmos valores e nem os mesmos princípios. Alguns até dizem compartilhar da mesma fé, no entanto, os frutos deles discordam das suas afirmações e convicções. As pessoas de quem eles se cercam desconhecem a bondade, o amor, a justiça e a misericórdia de Deus, e por isso estão do outro lado e pertencem apenas ao reino do mundo. Estão totalmente distantes do reino de Deus, enganados por suas ambições, paixões e interesses pessoais. Não conseguem enxergar todo o mal que os cerca e muito menos a forma como estão sendo manipulados pelo maligno. Então, uma questão bem interessante é que tempos de vitória e tempos de paz, às vezes nos enganam, né? Nós começamos a achar que Deus resolveu intervir e ele vai consertar o reino desse mundo. É bom que Deus nos dê refrigério, é muito bom ter tempos de paz, quem não gosta, né? O Senhor é bom e misericordioso, e às vezes ele se compadece de nós, mas o grande trabalhar de Deus sobre o mundo consiste em tirar filhos do reino do mundo e transportar para o reino de Deus. Esse é o real interesse de Deus, do nosso Deus. E é por causa dos salvos e do trabalho que eles devem realizar aqui nesse mundo que o Espírito Santo ainda está por aqui, né? Eu sei que muitos estão frustrados, muitos com o coração partido, muitos se perguntando o que fizeram de errado, porque Deus não interferiu, né? Eu tenho certeza que fizeram tudo o que era possível fazer, e tenho certeza que nosso Deus está feliz com tudo o que aconteceu, com a união e a mobilização dos seus filhos, lutando por uma causa que eles achavam ser justa, né? Deus sempre vai ficar feliz quando nós nos unimos e nos mobilizamos por uma causa que sentimos ser justa. Então, qual a lição a ser aprendida aqui? Às vezes nós precisamos ser lembrados de que esse não é nosso reino. Aqui não é nosso lugar. Embora seja preciso lutar para que o bem prevaleça, isso faz parte da nossa natureza, né? Nós temos a mente de Cristo, não podemos nos esquecer do nosso trabalho principal, que é tirar pessoas do reino das trevas e transportar para o reino da luz. Quem tropeça é quem anda nas trevas. Nós andamos na luz, somos filhos da luz. Não podemos abaixar nossas cabeças porque o maligno venceu uma ou algumas batalhas e muito menos esquecer da nossa principal missão, né, que inclui conquistar para Deus pessoas que estão no reino do mundo perdidas, iludidas e sendo manipuladas por Satanás. É claro que muitos parecem distantes demais para ouvir a voz do Senhor. Porém, a Bíblia e às vezes a nossa própria vida, a nossa própria história de vida, né, deixa muito claro que não há impossíveis para Deus, né? Muitos que estão do outro lado hoje e amanhã poderão estar aqui clamando a Deus e lutando conosco por um mundo melhor. Este trabalho é nosso, né? Contando com a ajuda do Espírito Santo, podemos roubar soldados do reino das trevas e trazê-los para o reino da luz. Deus não abandonou o seu povo, não se esqueceu dos seus filhos e nem deixou de se importar. Ele ainda nos ama, ainda quer o nosso bem, ainda zela por nós e tudo ainda está no controle de suas mãos, né? Eu quero citar aqui um ditado antigo que diz que quem luta e foge vive para lutar outro dia ou para lutar novamente. Isso foi dito por Demóstenes, né, em 338 AC, porque ele viu que uma batalha estava perdida e fugiu, né, e o pessoal criticou ele, então ele disse que ele estava bem, que ele estava ali vivo para lutar novamente, né? Os outros que ficaram lá tinham morrido, mas ele estava ali vivo para lutar novamente. Então nós lutamos, perdemos, porém não fugimos e nem morremos. Sobrevivemos e estamos prontos para lutar novamente. Porém precisamos nos lembrar de uma coisa, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aqui Paulo fala da luta pela alma dos homens, né, dessa luta de tirar pessoas do reino do mundo para trazer
para o reino da luz. Nós precisamos nos lembrar que nós somos fortes no mundo espiritual, né? E grandes batalhas, as maiores batalhas estão acontecendo ali. Então é hora da igreja se unir, né? De nós nos unirmos e nós nos aproximarmos mais de Deus, né? De tomarmos mais cuidado com o que estamos fazendo com a nossa vida, para que o Senhor ele tenha mais liberdade de agir por intermédio dos cristãos como igreja, né? Dos cristãos que representam o reino de Deus aqui na terra, a igreja do Senhor aqui na terra. Embora Deus não tenha interesse no governo desse mundo, são os filhos de Deus a única força capaz de lutar contra as potestades no mundo espiritual. Somos os únicos que podem abalar os domínios do maligno e provocar tempos de paz e refrigério para todos os homens. Porém, quando nos enfraquecemos, seja pelo pecado, pela competição desenfreada e desnecessária, ou pelo amor pelas coisas e prazeres deste mundo, o mal se fortalece e ganha terreno, e tentará de todas as formas calar a nossa voz e nos oprimir, e colocar as pessoas do mundo contra os filhos de Deus. Devemos sim continuar lutando por uma vida melhor, já que temos liberdade para isso. No passado, as pessoas não tinham, não existia democracia, a maioria dos direitos que nós temos hoje simplesmente não existiam, né? Nós devemos agradecer a Deus por isso, pela liberdade que nós temos, por viver num país democrático, né, por poder pregar o evangelho livremente. Porém, não podemos jamais nos esquecer da missão que nos foi outorgada por Jesus, missão pela qual ele deu a sua vida e colocou nas nossas mãos a continuidade do seu trabalho, né? Então, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? 1 João 2, 15 a 17. Então, é basicamente isso. O que eu queria focar, que você focasse, queria trazer à tona para você, é que às vezes nós esquecemos que existem esses dois reinos que estão caminhando lado a lado, né? E as pessoas que estão no reino do mundo, quando nós lutamos a batalha no nível deles, eles sempre vão levar vantagem. Por quê? Porque eles não têm escrúpulos, eles não têm princípios morais, eles não têm barreiras, né? Para eles tudo pode, tudo é permitido, eles podem manipular, eles podem mentir, eles podem enganar, eles podem fraudar, enquanto que o cristão, ele vai sempre procurar manter os princípios, né, e os valores que o norteiam, né, que são os princípios da palavra de Deus. Então, quando eles são mentirosos, nós temos que ser verdadeiros, né? Quando eles são falsos, nós continuamos mantendo a nossa integridade. Quando eles são trapaceiros, nós agimos dentro das leis, procuramos agir dentro das normas, dentro das leis, e por aí vai, né? E isso faz com que no mundo que nós vivemos, eles acabem tendo uma grande vantagem quando entram nessas disputas, principalmente em questões políticas, financeiras e em outras questões, né? Então nós temos que orar a Deus, continuar sim lutando pelos nossos direitos, né? Tem um texto na Bíblia que diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Se você tem condição de fazer algo hoje, a sociedade, a forma como a sociedade é constituída, permite que o cristão faça algo, coisa que não existia no passado. Então, se você pode fazer algo e você não faz, na minha opinião, você peca, porque você está negligenciando uma condição que Deus te deu para transformar o mundo num lugar melhor. Nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, né? Nós sabemos qual é o fim de tudo isso, mas nós sempre temos que procurar o melhor. O cristão sempre vai procurar trazer luz. Ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo, e ele vai sempre procurar manifestar o melhor, né, do reino de Deus e tentar fazer com que essa luz resplandeça em alguns momentos no reino das trevas, tá bom? Então é basicamente isso. Fique firme, confie no Senhor, né? Ele não perdeu a mão, ele ainda está no controle de tudo. E às vezes, se Deus permitir que esse mundo
passe por um julgamento por causa da maldade que existe no coração dos homens, nós devemos nos submeter, à vontade de Deus, mas sempre lutando para fazer com que as coisas melhorem. Essa tem que ser uma tônica no nosso coração, né. Se eu amo a Deus, se eu sirvo a Deus, se eu amo esse mundo, quando eu digo mundo aqui estou dizendo pessoas, porque existem 2 formas de você ver o mundo, né, uma como sistema e outra como pessoas. Jesus diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna". Quando ele está falando isso, entenda mundo como pessoas. Deus amou as pessoas desse mundo de tal maneira. Quando João diz: "Não ameis o mundo, nem o que no mundo há", ele está falando de sistemas, de coisas, da vida de pecado que existe no mundo. Então são as 2 formas de ver o mundo. E quando nós olhamos para as pessoas, nós temos que sempre tentar manifestar o amor, a misericórdia e o que de melhor Deus tem para oferecer para a vida delas, tá. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, fica firme. O Senhor, continua nos guiando, continua nos conduzindo, e se nós nos esforçarmos, Ele vai sim atender a nossa oração. Então um abraço, Deus abençoe vocês, e se o Senhor permitir, até o próximo vídeo.